Oi, Leoa, seja muito bem-vinda ao Socorro, Leoa. Aqui toda semana eu analiso a tua situação e trago conteúdos que vão te ajudar a superar o teu ex e ser feliz novamente. Se você ainda não me conhece, eu sou a Andressa, especialista em fins de relacionamento, e o Socorro de hoje é: a culpa do término foi minha. E encaminha isso para aquela sua vizinha, para sua colega de trabalho que está sofrendo por um término de relacionamento, para aquela sua prima também que está na mesma fossa que você, Leoa. Vamos chamar muitas e muitas mulheres, muitas leoas para participar desse socorro de hoje. Se você está chegando aqui agora e você não faz ideia do que é o Socorro Leoa, ele é um quadro aqui do perfil, tá? Onde eu analiso a tua situação, como eu falei antes, onde você me manda a sua história, você compartilha comigo a tua situação e eu analiso ela aqui. Se você quer participar do Socorro Leoa, tá? Por favor, me mande. Toda terça-feira eu abro as análises, eu abro o envio aí para vocês. Me mandem aí pelo direct que eu vou selecionando aí de acordo com as situações. Lembrando que o objetivo aqui, tá, gente, é realmente te dar um norte, é realmente conversar com você sobre isso. As análises, elas são anônimas, tá? Mas o intuito aqui é usar a história de alguma leoa para que ela sirva de exemplo, para que ela sirva de conhecimento para tantas e tantas outras. Vamos começar aqui perguntando: quem de vocês acha que a culpa do término foi sua? Coloca aqui nos comentários: a culpa foi minha, a culpa foi minha, se você se identifica com isso, tá? E aí a gente vai começar a entender o que é essa culpa desse relacionamento, o que é, afinal de contas, isso. A culpa nada mais é do que um sentimento onde você se sente responsável pelo término, onde você traz julgamentos sobre si, sobre o teu comportamento. E essa culpa que eu sempre falo aqui, né, que é o nosso tema de hoje, ela tá presente, né, essa ferida, ela tá presente na fase número 1 do fim do relacionamento. A fase da leoa ferida, né, onde você muitas vezes começa a buscar respostas, onde você começa a tentar entender, né? Muitas vezes até perguntar para o ex quais foram os motivadores, né? Por que esse relacionamento acabou? Você quer ouvir do teu ex. Aqui a leoa, a Kátia falou assim: a culpa não foi minha, mas o meu ex, ele disse que sim. Então, muitas vezes esse ex vai vir com essa postura bem reativa mesmo, onde ele joga a culpa para cima de você para se ausentar de alguma responsabilidade. Só que o que acontece? A nossa mente, né, ela é linear, ela processa as informações de uma forma linear. E muitas vezes, quando esse ex, às vezes foi ele que terminou esse relacionamento, quando tua mente busca essas respostas, isso é uma forma de colocar, né, um ponto final, colocar um fim nesse repertório emocional que está rodando aqui dentro do teu inconsciente. Só que muitas vezes esse ex, ele não vem com as justificativas, ele não vem com as respostas. E aí muitas leoas que sofrem através dessa ferida da culpa, vocês começam muitas vezes a criar infinitas hipóteses na mente de vocês para justificar, para tentar realmente entender o que aconteceu nesse relacionamento. Só que muitas vezes a gente tem aquela nossa vozinha do mal, aquela nossa voz do inconsciente que fica reforçando, né, dentro da nossa cabeça que a culpa, ela foi sua, a responsabilidade foi sua. E aí isso te joga cada vez mais no fundo do poço, tá? Talvez, Leoa, na tua mente, a informação que passa muitas vezes é a seguinte: que você poderia ter feito mais, que você poderia ter visto sinais, ter visto que esse relacionamento estava esfriando, estava se desgastando, que ele estava começando a ter algumas rachaduras. Talvez hoje na tua cabeça você pense que você poderia ter conversado, você e o teu ex poderiam ter tentado resolver
a situação. Alguém de vocês tem essa percepção de que poderia ter feito mais ou que poderia ter, evitado esse fim de relacionamento? Às vezes, quando esse ex trai, né, a gente mesmo sabendo que o comportamento que quem teve esse comportamento não tão interessante assim, não tão bacana, você carrega um fardo emocional como se as atitudes do outro fossem responsabilidade sua. Muitas vezes, o que que acontece? Para quem carrega essa ferida de culpa, quando essa ferida ela não é tratada, quando essa ferida ela não é curada no teu inconsciente, ela ancora sentimentos de falha, de dor, de fracasso, a dor do erro. Quem de vocês, tem esse sentimento? Você começa a enraizar essa ferida de culpa aí no teu inconsciente, e a partir do momento que você começa a constatar, né, a criar raízes, então, a partir do momento que você começa a enraizar essa ferida da culpa no teu inconsciente, a partir do momento que essa história ela começa a ficar cada vez mais profunda aqui na tua mente, é como se o repertório que passasse aqui é o seguinte: "Eu não fui boa o suficiente, eu não consegui sustentar esse relacionamento, eu não consegui evitar", para quem tem filhos com o ex, "eu não consegui evitar o sofrimento dos meus filhos, de hoje o pai deles não tá aqui". É como se a responsabilidade só caísse nas suas costas. E assim, gente, um ponto bem importante, racionalmente falando racionalmente falando, você sabe, como a Leoa falou aqui, você sabe que você fez tudo. Você fez o seu melhor, você se entregou, você tentou todas as formas possíveis levar esse relacionamento. Mas lá no fundo, lá no fundo, lá no teu inconsciente, às vezes ainda existe essa ferida com uma porcentagem, uma parcela dessa emoção, dessa culpa. E às vezes ainda o teu ex tem um poder emocional sobre você, e dependendo da percepção dele, dependendo do posicionamento dele, ele joga nas tuas costas essa ferida da culpa. Quantas vezes, quantas histórias que eu escuto de leoas, onde o ex traiu, onde o ex teve um comportamento ruim, e esse ex vai lá e fala: "Ah, mas eu te traí porque você ficou ausente nesse relacionamento". Ou seja, essa ferida da culpa, essa ferida ela vai se ampliando para as outras áreas. Ela afeta a tua autoestima, ela afeta a tua segurança, você se torna cada vez mais uma mulher insegura, potencializa. Potencializa os teus medos, a tua confiança ela fica abalada, afinal de contas, o teu ex está te culpando, você muitas vezes se culpa, você carrega nas tuas costas o fardo desse relacionamento ter acabado. E aí vai tudo começa a ir ladeira abaixo, porque você começa, através dessa ferida de culpa que está aí no teu inconsciente, você começa a atingir os teus pilares mais fortes, os pilares que na concepção da tua personalidade, da tua essência, jamais poderiam ser atingidos. Foi você que destruiu esse relacionamento. A nossa autocrítica vem a jogo, vem à tona. E cada vez mais você começa a ter esses tipos de comportamento. E por que que é tão importante? Por que que eu tô trazendo esse conteúdo para vocês? Porque às vezes vocês não dão bola para essa ferida da culpa. Vocês se sentem, ela tá aí dentro de vocês, mas vocês não dão tanta importância. Só que existem 2 comportamentos vinculados a essa ferida da culpa que vocês não fazem ideia. O primeiro comportamento é o seguinte: algumas mulheres tentam
Vestir a postura da mulher salvadora, da mulher que resolve, mulheres que têm personalidade forte, mulheres que são da ação, mulheres que têm bastante energia do movimento, da ação. Sabe aquela mulher que acredita que vai resolver o mundo sozinha? Quem aí de você se identifica com esse tipo de mulher que tem traços dessa personalidade? As dores do mundo eu vou curar. E aí o que que acontece? Quando vem esse fim de relacionamento, quando essa mulher, ela se sente culpada, tem a sua parcela de participação, internaliza essa ferida aqui no inconsciente, o que que acontece? Essa mulher salvadora, ela vai e ela tenta corrigir. Olha só a Isabel falando: "Eu sou essa mulher". Então, essa mulher que tem essa postura, que carrega esse sentimento, ela vai lá, ela tenta corrigir, ela tenta resolver, porque na cabeça dela, a ferida da culpa está tão presente que ela se responsabiliza. É como se, bom, se a responsabilidade do término está nas minhas mãos também o poder de resolver, de curar, de consertar, já que o erro foi meu. Só que, como no teu inconsciente você foi a causadora, você começa a fazer esforços para compensar isso, para resolver isso. E aí muitas vezes você corre atrás desse ex, você quer conversar 1, 2, 3, 20 vezes, você quer puxar, dominar o comportamento do outro, ter o controle da situação e dizer: "Não, ex, vem cá, vamos conversar, vamos resolver. Não precisa ser assim". Só que qual que é o lado ruim disso? O lado ruim é que você muitas vezes não sabe, não consegue internalizar até onde vai o teu senso de ação. Às vezes você não consegue entender, você não aceita esse fim de relacionamento porque você quer controlar, você quer resolver, você extrapola o limite do teu poder. E aí acontece o que a gente viu essa semana, de leoas tentando vencer e convencer esse ex no cansaço, muitas vezes, esse ex que está confuso. E às vezes, você dá o seu máximo, você dá o seu melhor, você se humilha, muitas vezes você corre atrás, você se perde de você, porque você quer voltar para esse relacionamento, você quer consertar. Você assimilou aqui, ó, que isso era o correto, que deveria ser feito dessa forma. E esse é o primeiro comportamento da mulher que quer resolver, que quer tirar essa culpa, esse peso, tentando solucionar as coisas, mas não entende que ela não domina esse ex, que não há nada que ela possa fazer para puxar essa pessoa de volta para a vida dela. E não aceita, entra em negação, não admite tudo isso que aconteceu. O segundo comportamento, gente, é o comportamento da insuficiência, da incapacidade, da inferioridade, do fracasso. A tua mente, quando aconteceu esse fim de relacionamento, registrou a seguinte informação: você fracassou, você falhou miseravelmente. Você que queria ter a vida perfeita, tudo perfeito, o trabalho perfeito, a casa perfeita, o relacionamento perfeito, os filhos perfeitos, você falhou, você fracassou. E é aquela mulher que fica com aquele nó na garganta, que começa a pensar no passado, começa a pensar nesse fim de relacionamento e fica nervosa, fica atacada, tem crises de ansiedade, porque não consegue mudar na mente dela que essa culpa que ela vem carregando, essa ferida da culpa, ela tá enraizada porque ela não soube, ela não aprendeu a lidar bem com fracassos. Entende como não é tão raso assim quando a gente acredita que é? Que essa culpa por si só carrega uma enxurrada de interpretações que estão por trás? E aí é como se ficasse uma lacuna na tua vida amorosa. Você fez tudo errado, você é culpada, você falhou,
E aí, o que que acontece para você que armazenou essa pontinha dessa ferida, que assimilou isso tudo como um fracasso na tua vida? Quando você tenta, num futuro, falando de futuro agora, quando você tenta se relacionar num futuro com uma outra pessoa, sabe qual que é a mensagem que vai vir na tua mente, no teu inconsciente, se você não curar essa ferida? Que você não é capaz de conduzir um relacionamento, que você fracassou, você tem comportamentos errados. Quem é você para tentar? Quem é a tua voz do teu inconsciente? Fala assim: você vai tentar se relacionar de novo? Ah, você vai? Você vai quebrar a cara de novo? A tua voz do inconsciente, quando essa ferida da culpa, ela não é tratada, é isso que acontece. E aí qual que é o teu mecanismo de defesa? O mecanismo de defesa quando você não trata essa ferida da culpa, presente na fase 2 do fim do relacionamento aqui, ó. Você vai para um próximo relacionamento, quando você não cura essa carga, pisando em ovos. Quem de vocês aqui já tentou se relacionar com uma outra pessoa depois do ex? Quem de vocês já tentou minimamente ir conhecer uma outra pessoa? Não vou nem falar relacionamento. Quem já tentou conhecer uma nova pessoa depois do ex? Coloca aqui. Só para eu entender o nível que vocês estão, emocionalmente falando. A verdade, muitas de vocês vão travar. Vão travar, não vão conseguir pensar, nem cogitar a hipótese de conhecer alguém. Ó, a Késia falou, então tá, eu vou usar a Késia como exemplo. Daí, ó, eu mais não dá, eu já. Bom, então tá, o que que acontece? Quando você ancora essa informação de fracasso, você vai conhecendo essa pessoa pisando em ovos. Você vai com medo, você vai desconfortável. Você vai se sentindo inferior muitas vezes. Sabe aquela coisa que você vai e aí parece que você nem se reconhece mais. Você tem que vestir um personagem para tentar agradar o outro, porque de acordo com a tua programação mental, de acordo com o que você sabia sobre você fracassou, deu errado. E aí você vai para esses encontros, você tenta conhecer as pessoas e aí você se sente insegura, não pelo outro, por você mesma. Afinal de contas, você ancorou uma ferida da culpa, uma ferida de fracasso. Você não corrigiu isso aqui dentro. E aí você nem consegue se entregar, você nem consegue conhecer. Porque na tua cabeça você vai pensar assim, mais uma vez, pode ser que dê errado. Quantos de vocês aqui falaram, ó? Quantas de vocês falaram, ó, nem cogitei? É difícil, não deu certo. Nem consegui pensar em outro. Por quê? Porque no teu condicionamento mental, a informação que ficou foi essa. A ferida da culpa, ela parece muito simples. Ah, eu não tô me sentindo culpada. Ah, a culpa foi do meu ex. Ah, não tem nada, tô tranquila. Isso é o teu olhar racional falando. Isso é o teu olhar mais num baixo nível de consciência, digamos assim. Porque quando eu comecei a falar aqui para vocês, os sintomas, os sinais dessa ferida, como isso tá instalado aí dentro de vocês, todo mundo começou a dizer: "Ah, é verdade, eu sinto isso, eu sinto aquilo, é verdade, tenho". Entende como é mais profundo? Não é à toa que a ferida da culpa, ela se encontra na primeira camada, ela se encontra na primeira fase do fim do relacionamento. Porque se essa ferida da culpa, essas cicatrizes que estão aí dentro, vinculadas a essa ferida, não são curadas da forma correta, ela vai se ramificando. Ramificando em outras feridas, como eu falei antes. Ou seja, se você não cura ela vai se estendendo. Você não consegue passar para a fase número 2. Você não consegue ir para a fase 3, que dirá para 4. Se você tá com aquela carga da culpa toda que eu falei.
Tem uma semana do término, foi ele quem terminou. A gente se ama muito, tanto ele quanto eu cuidávamos muito um do outro, compreensível, amoroso, prestativo, carinhoso. A culpa do término foi toda minha. Eu brigava demais, eu me estresso demais, e isso desgastou muito o nosso relacionamento. Ele disse que isso estava entristecendo demais. Foi por isso que ele terminou. Quem de vocês, deixa eu ativar aqui os comentários que eu quero ouvir vocês agora. Quem de vocês é leoa briguenta? Era leoa ciumenta? Era leoa possessiva? Era leoa que implicava? Quem de vocês, sejam sinceras, honrem com a palavra de vocês, vamos ser sinceras, coloquem aqui nos comentários. Eu era assim, eu tinha esse comportamento, assumam os pontos fracos de vocês. Assim também tá tudo bem, gente. Eu também era assim. Vocês acham que eu tô aqui conversando com vocês porque eu nasci assim? Não. Eu era tinhosa, gente. Comportamentos de controle era comigo. Extremamente controladora. As coisas eram do jeito que eu queria, na hora que eu queria. E ai dele, se não fizesse, né? E tá tudo bem. A gente tá aqui para melhorar. Dentro do PDL, do meu programa de superação, eu falo muito sobre a mentalidade da superação. O que é essa mentalidade de superação? Dentro do PDL, que é o meu programa de superação, a gente fala muito sobre mentalidade de superação. Quando acontece algo nas nossas vidas, quando a gente está num nível de entendimento muito escasso, no nível de autoconhecimento muito escasso, a gente acha, né, que as responsabilidades caem sobre o externo, que a gente não é responsável por esse sofrimento, por esse fim de relacionamento. Muitas vezes a gente tem essa concepção de que a culpa é do outro, eu não tenho interferência nenhuma, foi o meu ex que foi ruim, que foi cafajeste, foi isso, foi aquilo, foi aquele outro. Algumas de vocês aqui, como vocês falaram, né, têm concepções de comportamentos que vocês têm. E aí, quando eu falo sobre mentalidade de superação para as minhas alunas, a cabeça chega a explodir em 1000 pedaços, a cabeça explode e volta, né? Dentro do PDL a gente fala muito sobre isso, né? Sobre esse olhar de evolução. E o que é isso? Ai, a Andressa começou a filosofar agora. Não, não é. Não é, que eu quero mostrar para vocês, eu quero que vocês entendam que por mais dolorido que esteja sendo essa situação, por mais ruim e desconfortável que vocês estejam hoje diante dessa dor, essa dor ela não veio por acaso na tua vida. Essa dor, ela veio porque você precisava encarar algumas coisas que estavam acontecendo na tua vida. E aqui a gente fala muitas vezes de ter que encarar realmente que você estava vivendo às vezes um relacionamento desequilibrado, um relacionamento tóxico por parte dele, por parte de você também. E aí eu falo, né, Andressa, como é que eu vou evoluir se eu tô sofrendo desse jeito? Como é que eu vou ser positiva se eu tô sofrendo desse jeito? A verdade é que não é sobre ser positiva e não é sobre ignorar a dor que você tá sentindo. Eu tô falando aqui de entender que esse teu sofrimento, ele veio por uma razão muito específica. Ai, Andressa, mas eu não mereço sofrer isso. Foram 10 anos de relacionamento, agora eu tenho que encarar, tô sozinha, encarar essa traição. Eu sei que você não merece sofrer. E eu sei o quão desafiador é estar sentada nessa cadeira que você está hoje. Mas enquanto você não ampliar essa tua visão escassa, essa tua visão limitada, essa tua visão tão pequenininha que está aqui dentro, você vai continuar amarrada a essas dores que você sente. Você precisa, em vez de você ficar se culpando, em vez de você ficar culpando esse ex, em vez de você tentar achar a peça desse quebra-cabeça que justifica esse término de relacionamento, onde você fica se crucificando, onde você fica se colocando cada vez mais para baixo, diante dessa análise dessa leoa aqui, eu preciso te dizer que
Se você não começar a aplicar uma mentalidade de evolução, de aprendizado, de internalizar essa catástrofe que tá aí na tua vida, esse caos emocional que tá aí, e tirar coisas que vão fazer você melhorar, você vai continuar vestindo aquele óculos do sofrimento, dia após dia. Vestindo a dor, vestindo a culpa, vestindo a mágoa. Vocês conseguiram entender isso? Essa leoa aqui dessa análise, ela já tá com um nível de consciência mais elevado. Ela sabe os pontos fracos dela. Ela enxerga. E todos nós, todas vocês que estão aqui, até aquelas que não se pronunciaram, têm comportamentos não tão bonitos assim. Porque que ninguém é Buda, ninguém é Deus, que é perfeito, né? Vamos ser sinceras. A gente sabe. Só que às vezes a gente sabe qual que é o ponto, qual que é o nó, qual que é o comportamento. O que que você precisa melhorar, o que que você tá fazendo de errado. E claro, a gente não faz errado porque a gente quer fazer errado, a gente faz porque isso tá dentro do inconsciente. Quantas vezes a gente não tem comportamentos de briga, de tentar se defender à unha, leoas briguentas, leoas raivosas, que vestem, parece que quando alguém discute não consegue ter habilidade de conversar, já veste uma postura reativa, porque aprendeu aqui, ó, ao longo da vida inteira, que a melhor forma de se comunicar, de se defender é na base do grito. Quantas leoas que, assim como a Andressa do passado, não tem aquele senso de controle? É isso que eu quero, é essa hora que eu quero, e se não for assim, pronto, tchau, acabou. Quantas mulheres não têm aquele comportamento de que para se sentir bem muitas vezes tem que inferiorizar? Quantas pessoas não são assim? E isso não é porque você é má. Não é porque você é uma leoa megera, não, não é isso. É porque você em nenhum momento você parou para olhar para dentro de si e pensar: "Opa, isso aqui eu tenho que melhorar". Essa leoa fala aqui, ó, já é o meu terceiro relacionamento e eu com as mesmas atitudes. Eu com as mesmas atitudes. Vocês acham que essa leoa, ela queria passar por 3 relacionamentos da mesma forma? É claro que não, é óbvio que não, gente. Não é intencional. Quando vocês aqui me falam, a Leila, a Cláudia, me falam que vocês têm comportamentos assim, vocês acham que vocês fazem isso porque vocês querem? Não. Concordam que muitas vezes vocês nem sabem por que vocês brigam. Concordam que muitas vezes vocês nem sabem por que vocês sentem ciúmes. Vocês nem sabem por que vocês têm determinados tipos de comportamento na vida, de forma geral. Porque está no teu inconsciente. É o padrão mental que está aqui. Se eu trouxer uma situação para cada uma de vocês, a mesma situação, cada uma de vocês vai reagir de uma forma diferente. Cada uma de vocês vai reagir de acordo com o que está aqui. Vai pensar determinada coisa, vai agir de determinada forma. Porque esse teu comportamento, ele tá aí a vida inteira. A vida inteira você fez do mesmo jeito. Existem pessoas que têm um padrão mental de qualquer coisa que o outro fala já vira discussão. Qualquer palavra meia torta já vira uma explosão de emoção. Não tem o elástico emocional desenvolvido. Como essa leoa falou, eu brigava demais. Brigava por coisas pequenas sem sentido. Isso são feridas que você tem internalizado. E essas feridas que vocês têm aí fazem você se comportar de determinada forma. E essa leoa fala, mas dessa vez tá doendo muito porque a culpa do término foi minha.
Se eu não tivesse feito tudo o que eu fiz, a gente estaria juntos. Olha a responsabilidade que ela se colocou nas costas. Pensar assim, gente, é muito prejudicial. Pensar assim faz você adotar uma postura de se martirizar. E isso faz com que você não consiga, já num primeiro momento, ter ações diferentes. A responsabilidade é minha, você que coloca. Eu perdi, ele não me ama mais, ele não me quer mais. Porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, então tudo fica nas tuas costas. Vocês esquecem, às vezes, que relacionamento é 50-50. E quando eu falo que é 50-50, é entender que, diante desse término, você também teve a tua parcela de responsabilidade. E aí algumas leoas vão gritar bem alto aqui, vão dizer assim, não, mas foi meu ex que fez isso. Ok, mas não tire a sua responsabilidade, porque cada vez que você tira a sua responsabilidade dentro de uma relação, você tira o poder que você tem também, que está na tua mão de superar. Autorresponsabilidade, pilar dessa comunidade, dessa manada de leoas aqui é autorresponsabilidade. Assumam as consequências. Quando eu falo assumir as consequências, ok, o cenário que está instalado é esse. Se isso aqui é o que está acontecendo na minha vida, eu vou dar um jeito de resolver. Quando você adota uma postura como essa leoa aqui, você não consegue enxergar um ponto de solução. Se vocês estão aqui me assistindo hoje, é porque vocês não estão vendo um ponto de solução na vida de vocês. Como essa leoa falou, são 3 relacionamentos que acabaram. E o meu ex está falando isso. Opa! Então, se isso aconteceu, usem os óculos da sabedoria de vocês e comecem a olhar para esse relacionamento. Ok, aconteceu isso, o que eu preciso aprender? Por que isso está acontecendo na minha vida? Eu preciso resolver. E não é resolver o relacionamento, não é resolver o término, é resolver você. As feridas que você tem carregado aqui na tua mente, no teu inconsciente, fazem você cair nesses relacionamentos que muitas vezes fracassam e vocês nem entendem por quê. Olha só, a Daiane falou, eu passei por 5 relacionamentos. Em vez de você, vou utilizar o teu exemplo aqui, Daiane, tá? Em vez de você tentar se relacionar com outro, muitas vezes, pare. Entenda qual que é o padrão que está se repetindo, qual que é o comportamento que você precisa consertar dentro de você e você ainda não consertou. O problema não é o outro, o problema é sempre a gente, nós, o nosso emocional. O quão escassas a gente é muitas vezes. E aí eu vou fazer uma pergunta, eu quero ver vocês respondendo essa pergunta. Quantas de vocês aqui, leoas, querem um relacionamento saudável, um relacionamento de alto valor, um relacionamento abundante, um relacionamento pleno? Eu estava lendo um livro esses dias e eu acho que isso cabe muito aqui para todas vocês, principalmente para essa leoa aqui que eu estou analisando. Eu estava lendo esses dias um livro e nesse livro dizia assim: um relacionamento saudável, ele é um presente. Ele é um presente que você ganha quando você evolui. É uma recompensa que você tem pelo teu esforço em se tornar uma pessoa melhor. Olha só, quantas de vocês querem esse relacionamento de alto valor? A verdade é que vocês querem um relacionamento de alto valor, vocês são merecedoras disso, mas nem sempre vocês estão dispostas a pagar o preço para conseguir esse relacionamento. Às vezes você
não quer buscar o seu autoconhecimento, você tem dificuldade de olhar para os seus defeitos, para reconhecer os seus pontos fracos, reconhecer o que de fato precisa ser melhorado, precisa ser lapidado. Meu Deus, quantos comportamentos tortos que a gente tem ao longo da nossa vida. É ou não é verdade? É difícil. É cansativo olhar para os nossos pontos fracos. Requer precisão, requer refinamento, requer esforço dia após dia para a gente mudar. E como é desafiador mudar a nossa mente. A mentalidade da superação que tanto eu falo dentro do PDL para as minhas alunas é sobre isso. Enquanto você não usar esse fim de relacionamento para aprender, para melhorar, para se desenvolver emocionalmente. Olha para esses teus comportamentos, sai depois desse nosso socorro leoa aqui, começa a olhar para o teu lado mais escuro. As nossas qualidades a gente sabe fácil. Mas e esses comportamentos primitivos, mesquinhos, tortos? Infelizmente, você vai continuar atraindo o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de relacionamento. O mesmo padrão ele vai se repetir. Por que eu falo que vocês têm que passar pelas 4 fases do fim do relacionamento? Porque não é só curar as feridas que ficaram aqui. Você tem que fazer um ajuste de autoimagem, de autopercepção. Você tem que olhar para os pontos que você realmente é falha e refinar e sair. Sair desse padrão mental que você tem. Dessa leoa que tá presa aí. Se você não conseguir superar o teu ex, é isso que vai acontecer. O caminho que precisa ser feito é identificar quais feridas que estão por trás desse meu emocional. Quais são os teus motivadores? O que te tira do sério? Quais são os teus calos emocionais que sempre você tá pisando? É o tempo todo essa insegurança, é o tempo todo esse medo, é o tempo todo essa desconfiança, é o tempo todo essa fragilidade, é todo o tempo essa baixa habilidade de se comunicar, essa baixa habilidade de resolver problemas. E aí vocês acham que a culpa é dos homens, que a culpa é do ex. E aí eu jogo para vocês a responsabilidade. O que vocês estão fazendo para construir esse relacionamento que tanto vocês merecem, que tanto vocês querem? Enquanto você fica se vitimizando, tem uma outra leoa que está evoluindo. O processo de superação, ele não é sobre o teu ex. Você sabia disso? O teu ex é só uma ferramenta. O teu ex é só aquela pecinha que veio na tua vida para te fazer sofrer, para te levar lá no fundo do poço, para te jogar lá para baixo, sabe para quê? Para você despertar. Para você entender. A partir do momento que vocês tiram esse olhar, seja de culpa, seja de mágoa, seja de ressentimento, seja de olhar para esse ex dessa forma, e começam a entender que ele é só uma peça na tua vida que vai passar, que passou inclusive, para te gerar aprendizado, para te evoluir, você para de ficar com essa mente escassa, entende que isso que está acontecendo, isso tudo que aconteceu nesses meses de fim de relacionamento veio para te elevar, para você sair dessa para melhor, porque ninguém aqui quer ficar do mesmo jeito. Ninguém aqui quer sofrer de novo a mesma coisa que sofreu no relacionamento passado. Por isso que eu falo que o processo de superar, ele vai muito além do teu ex. O processo de superar é você superar as tuas limitações, é você superar as tuas feridas que estão aqui no teu inconsciente, é você trabalhar os teus pontos fracos, os teus medos, as tuas crenças, os teus bloqueios que você tem a vida inteira aí dentro.
que te fazem ter determinados tipos de comportamento. Mudar requer força de vontade, determinação. Olha só, Mariana, hoje eu consigo enxergar isso. Que bom, Mariana, parabéns. Qualquer mudança, ela requer uma quebra de padrão inconsciente da forma que você enxerga a tua vida. Quando eu falo que dentro do PDL despertam novas mulheres, eu não tô falando de só curar a dor do fim do relacionamento, eu tô falando de autoconhecimento, eu tô falando em se descobrir. Eu tô falando em olhar para os teus pontos fortes, para os teus defeitos e se trabalhar. A vida é sobre isso. Késia, medo da solidão. Talvez foi exatamente esse término de relacionamento veio exatamente para te fazer você encarar esse medo. Só que é isso que muitas vezes vocês não enxergam. Aí eu te pergunto, eu jogo essa pergunta para você, como é que você quer ter uma vida diferente? Como é que você quer ter um relacionamento diferente, uma carreira diferente, um financeiro diferente? Se você tá sempre do mesmo jeito. Não vai. Desculpa a sinceridade, é meu dever aqui. Para quem está me perguntando sobre as inscrições do PDL, em breve vai abrir a próxima turma. E se você quiser saber mais sobre o meu programa de superação, sobre o PDL, clica ali no link da bio, depois que acabar esse nosso Socorro Leoa, clica ali, preenche os teus dados. Quem está na lista, né? Quem faz essa pré-inscrição vai ser avisada com antecedência o dia que abrir a próxima turma. E se eu pudesse te dar um conselho, o meu conselho de hoje seria: para de dar ênfase ainda mais para essas feridas que estão aí dentro, para de estender o teu sofrimento, sabe? Todo mundo sabe que você está sofrendo. Eu sei que você está sofrendo, eu recebo um monte de desabafos todos os dias no meu direct, nos comentários aqui. Quando você entende que o maior e melhor investimento na tua vida é no teu autoconhecimento, é em você, em superar toda essa caixinha quadrada que você tem aqui, que sempre faz você ter os mesmos resultados, você começa a dar importância para aquilo que de fato precisa ser visto. E para a Samile que falou que espera que essa fase passe logo, desculpa, mas não vai passar. Se você não fizer nada por você, não vai passar. Entende que o tempo ele não vai curar nada. E vocês que estão aqui há mais tempo, sofrendo há mais tempo, são a prova viva disso. O tempo só vai deixar vocês cada vez mais tristes, para baixo, no fundo do poço. Infelizmente, a ação precisa ser feita. A ação de você querer de fato superar. O tempo vai passando um mês, vai passando 2, quando vê você está 1 ano. 1 ano. É verdade, a Késia falou. Obrigada, Késia. O tempo não cura nada. Olha aquelas pessoas que estão há 10 anos sofrendo pelo ex. Você acha que o tempo vai curar alguma coisa? Você talvez conheça até no teu círculo de amizade alguém que tá, sei lá, uma vida inteira sofrendo pelo mesmo ex. É isso, gente. Acho que esse foi o nosso Socorro Leoa de hoje. Agradeço a Leoa que compartilhou esse depoimento, essa história aqui. Muito obrigada, espero que ela esteja assistindo aqui. Quem quiser participar do próximo Socorro Leoa, por favor, me manda terça-feira. Terça-feira é o dia. Me manda ali no direct, #Socorro Leoa. Eu passo as orientações sempre. E é isso, gente. Quem tiver quiser saber mais informações sobre o PDL, clica ali no link da bio, como eu já falei, tá tudo explicado aí. E também agradeço a tua participação. Espero que você tenha gostado desse nosso Socorro Leoa de hoje. Já se inscreve no canal, já deixa o seu like, coloca aqui nos comentários sugestões de temas que você quer que eu traga aqui para o nosso Socorro. E é isso, um grande beijo e até!